Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais um vídeo aqui de estudos sobre o livro de Hebreus. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Hebreus, que alguns chamam também de carta aos Hebreus, né? Mas nós comentamos no vídeo passado que o livro de Hebreus, na verdade, é um sermão, né? E possivelmente um sermão do apóstolo Paulo, transcrito por alguma outra pessoa, né? Nós não sabemos quem transcreveu, pode ter sido até Lucas, né, que andava junto com ele, sei lá, pode ser Timóteo. Então nós não sabemos quem fez a transcrição do sermão de Paulo, mas nós encontramos na carta um conteúdo paulino, né, uma preocupação paulina, né, uma visão, a visão de alguém que era versado nos costumes hebraicos e que soube fazer as aplicações, né, dos rituais judaicos com o seu cumprimento, o encontro da sua realidade no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele era muito capaz, né, ele tinha erudição, né, ele era fariseu, era uma pessoa versada nas escrituras sagradas, então ele tinha conhecimento e capacidade para fazer esse tipo de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos no texto da carta um estilo assim que foge do estilo comumente usado por Paulo em suas cartas. Então, possivelmente, né, o texto é paulino, né, vem de Paulo, um sermão de Paulo, mas transcrito por outra pessoa, certo? O tema da lição dessa semana é a mensagem de Hebreus. Então, nós vamos falar sobre a mensagem, o foco, o centro da mensagem de Hebreus. E o centro da mensagem de Hebreus é Jesus Cristo. Cristo, ele aparece na carta aos Hebreus, ele é mencionado continuamente e ele aparece várias vezes identificado, né, realizando papéis que têm a ver com o plano da redenção, mas papéis que são diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam, né? Eles, na verdade, eles são todo, né? Eles representam o todo de Jesus Cristo, ou parte do todo, porque Jesus ainda é muito mais do que nós podemos encontrar aqui no livro de Hebreus. Então, os tópicos da lição foram enumerados dessa forma. Jesus é nosso rei, Jesus é nosso mediador, Jesus é nosso campeão, Jesus é nosso sumo sacerdote, Jesus é mediador de uma aliança superior. Então eu vou comentar rapidamente aqui cada um desses tópicos, né? Não dá para a gente se aprofundar muito sobre todos eles, mas eu vou fazer uma pausa, vou gastar um pouquinho mais de tempo quando nós formos falar de Jesus como nosso sumo sacerdote, né? Que na verdade engloba também a questão dele ser mediador e mediador de uma nova aliança, tá certo? Então, Jesus é nosso rei. Desde que Davi reinou, foi colocado no trono, ele recebeu a promessa, né? A promessa de que o seu descendente, né, traria justiça, traria paz, conduziria o povo à paz. Então nós não vimos isso, essa promessa realizada na pessoa de Salomão, que foi o filho que sucedeu ele no trono, nem nos demais reis que sentaram ali no trono de Judá. Né? A única pessoa que cumpriu esses requisitos, aquilo que foi prometido a ele, na palavra de Deus, pelo próprio Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Então, na promessa de um descendente que traria paz, estava a promessa de que Cristo seria um descendente de Davi. É por isso que nós encontramos, né, na palavra de Deus, Jesus sendo chamado muitas vezes de filho de Davi. Então, essa expressão filho de Davi, ela significa justamente isso, que a promessa feita a Davi foi cumprida em Jesus Cristo. Ou seja, com Davi, Deus fez uma aliança também. Deus fez uma aliança. Então, nessa aliança estava incluído justamente isso, de que da casa dele viria o Salvador, o Redentor, o Messias prometido, né, o ungido prometido. Jesus, ele cumpre todos esses requisitos. Então, Jesus, ele é rei de Israel, de fato. Ele é rei de fato. Ele é um descendente real, né? Ele pertence à linhagem real. Ele é da tribo de Judá, né? Essa promessa
já havia sido feito lá atrás por Jacó, quando ele abençoou seus filhos. Então essa promessa já foi dada a Judá. Quando a gente lê ali no livro de Apocalipse 144 mil, a primeira tribo que aparece é justamente a tribo de Judá. É dito que da tribo de Judá havia 12 mil, né? Então a gente entende ali, né, os 144 mil como representando o povo de Deus. E a primeira tribo que é mencionada é a tribo de Judá, embora Judá não fosse o filho primogênito de Jacó. Mas aqui na listagem do Apocalipse, a primazia foi dada para Judá. Por quê? Porque de Judá veio o libertador. E é no livro do Apocalipse que ele é chamado de o leão da tribo de Judá. Por que ele é chamado de o leão da tribo de Judá? O leão, o rei, né, toda a força, o poder e a fúria, né, a violência, né, porque a promessa de que Deus, de que o ungido seria o libertador, mas seria um libertador e ao mesmo tempo um guerreiro, um campeão. Né? Inclusive a lição também vai chamá-lo de campeão. Agora vamos falar sobre Jesus como nosso mediador. Aqui esse tópico da lição ainda trata Jesus como mediador, mas no sentido ainda a aplicação se faz dele como rei. Como um rei, ele seria um mediador entre Deus e os homens, né? Um mediador rei. Né? Nós vamos vê-lo também como um mediador sacerdote, logo à frente. Então ele é um rei e mediador. Por quê? Porque ele é que faz essa ligação entre... É o que traz as bênçãos celestiais para o seu reino. Então o rei sendo abençoado, o povo se torna abençoado. Né? No pacto que Deus havia feito com o povo de Deus no deserto, eles deveriam cumprir toda a aliança para receber as bênçãos. Mas eles foram incapazes de obedecer à aliança. Na verdade, era impossível que o homem obedecesse à aliança, seguisse os requisitos que a aliança pede, da forma como era realmente exigido. Então, tudo isso seria cumprido na pessoa do rei de Israel, o rei prometido, o rei ungido, o Messias, porque ele sim cumpriria todos os requisitos, todas as exigências da lei, e por causa do cumprimento, as bênçãos que viria sobre ele recairiam sobre o povo, sobre o qual reina esse Messias, esse ungido. Então, nesse sentido, ele é um mediador, ele traz as bênçãos de Deus para o povo. Né? A lição ela até destaca, né? Tem uma frase de destaque bem interessante, assim, ó, quando Deus abençoa o rei, todo o povo compartilha dos benefícios. Então, o rei sendo abençoado, por exemplo, quando Davi era abençoado, Davi andando nos caminhos do Senhor, né, sendo fiel, a bênção que vinha sobre ele também recaía sobre o povo. Então, Salomão, que foi abençoado com muita sabedoria, ele conseguiu adquirir riquezas, ele fez com que o reino dele se tornasse mais próspero, grandioso. Então, as bênçãos que vinham sobre ele recaíam sobre o povo. O povo era beneficiado pela obediência e pela fidelidade do seu rei. Agora vamos ao tópico onde Jesus aparece como o nosso campeão. Jesus, o nosso campeão. Aqui é evocada a figura de Davi. Davi, ele também como rei, ele antes, né, após ser ungido, por Samuel, ele já se tornou, não sentou no trono, mas a promessa, a garantia de que ele seria o rei já era garantida. Né? Aquela unção que foi orientada pelo próprio Deus ao profeta Samuel, ele era a garantia de que Davi seria o próximo na hierarquia após Saul. Né? Saul não teria descendência no trono. Jesus seria a nova família a se assentar no trono, seria a família de Davi, e a linhagem dele chegaria até Jesus Cristo. Embora nos dias de Jesus Cristo, o rei que sentava-se no trono de Jerusalém não era um rei da linhagem de Davi. Na verdade, ele era um rei que não deveria estar lá. Ele não era do reino da tribo de Judá. Por isso que ele ficou muito preocupado quando foi dito que o rei, né, o Messias o ungido, havia nascido. E ele mandou logo matar, porque ele não queria perder o seu posto. Só que não adianta. Contra os planos de Deus não há projeto humano que consiga ter êxito, né? Então é isso. Jesus, ele é o nosso campeão, assim como Davi, porque Davi, após ser ungido, ele enfrentou o gigante Golias,
ele venceu e garantiu a liberdade ao povo, porque no pacto que havia sido feito ali na luta contra o gigante, era de que aquela nação que vencesse na batalha dos dois ali, os dois guerreiros, a nação que perdesse seria escrava, seria serva da outra. Né? E a outra, que havia sofrido até então, né, que era, no caso era o reino de Judá, ficaria livre daquela intromissão, daquele desgaste que os filisteus estavam causando ao povo. E Davi conseguiu isso, Davi alcançou isso aí. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso campeão, ele, pela sua morte na cruz, alcança para nós o resgate. Ele vence o gigante, que é o diabo, o gigante que nos oprime, que governa a nossa vida. Ele nos tira das mãos do inimigo e nos coloca como súditos no seu reino, agora no seu governo davídico. Então, nesse sentido, Jesus, ele é o nosso campeão. E agora vamos falar de Jesus como nosso sumo sacerdote. Né? Para a gente poder entender bem o que é o sacerdócio de Jesus, nós temos, não tem jeito, não tem como fugir disso, nós temos que estudar o livro de Levítico, nós temos que estudar o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, o livro de Números, que vão falar sobre o sacerdote, o sacerdócio, o papel do sacerdote, o sumo sacerdote e dos sacerdotes, todos o ritual, né, os rituais que eram realizados no santuário. Então, para isso, a gente vai ter aqui uma breve descrição, uma rápida descrição, para você ter uma noção de como isso acontecia. Presta atenção nesse desenho aí. Nesse desenho, vocês estão vendo aí, isso aí era o santuário, o tabernáculo que foi colocado, que foi construído ali por orientação de Deus no deserto, né, na época de Moisés. Moisés recebeu essa orientação. O sacerdote, ele trabalhava ali, né, nessa tenda. Essa tenda ela era proibida para pessoas que não fossem do sacerdócio, que não podia entrar pessoas que não fossem também da tribo de Levi. Levi era quem cumpria o sacerdócio, e o sumo sacerdócio tinha que ser da casa de Arão. Arão era o sumo sacerdote, e os seus descendentes seriam também, dos seus descendentes surgiriam os outros sumos sacerdotes. Passaria de pai para filho esse encargo. O homem só podia entrar no pátio. Ele entrava no pátio trazendo uma vítima, essa vítima era apresentada ao sacerdote, e aí o sacerdote pedia que aquela pessoa que trouxesse a vítima colocasse as mãos sobre a cabeça do animal e confessasse os seus pecados. Simbolicamente, os pecados daquele homem eram transferidos para o animal, e o animal era levado para o altar. Esse altar aí que você está vendo aí logo na entrada, era o altar de sacrifício. Ali era onde eram queimados os holocaustos, as ofertas agradáveis ao Senhor. Então o animal morto era colocado ali, o sangue dele era colocado ali nos chifres do altar e também na base do altar, e esse animal era queimado, totalmente queimado. O sangue desse animal, por sua vez, era colocado numa tigelinha e era levado para dentro do santuário que você está vendo aí. O santuário ele era dividido em 2 compartimentos. Então o sacerdote entrava com esse sangue e espargia o sangue sobre a cortina do santuário, lá dentro. A cortina que dividia o primeiro compartimento, que era chamado Santo, do segundo compartimento, que era chamado de Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Vocês podem ver na ilustração que nós temos no Santo um candelabro com 7 lâmpadas, temos uma mesa com pães, com 12 pães, e temos um altar diante da cortina, e esse altar era o altar de incenso, onde era queimado continuamente o incenso agradável ao Senhor. O sangue era derramado ali, o sangue era aspergido, né, naquela cortina, diante da arca do concerto. O que isso queria dizer? Queria dizer que o homem quebrou a aliança, e que agora, por ter quebrado a aliança, ele deveria morrer. Mas só que em vez de ele morrer, um animal morria no lugar dele. O animal morria no lugar dele. E o sangue desse animal é que era levado diante da arca onde estava a lei que exigia a morte do transgressor. Só que em vez do transgressor morrer, quem morria era um animal inocente. E o sangue era apresentado diante da arca. E ali era satisfeita a exigência da lei de Deus. Né? Porque a lei de Deus ela não podia ser quebrada. Ela não podia e não pode. Né? Não pode. Então vamos trazer isso para o sacerdócio de Cristo. O que isso significa? Cristo, ele é esse animal.
né? Sobre Cristo, nós confessamos os nossos pecados. Assim como o homem confessava o pecado sobre a cabeça do animalzinho, nós confessamos os nossos pecados para Cristo. E ao confessar os pecados para Cristo, nós somos imediatamente perdoados. Mas e aí? Eu, como transgressor, merecia morrer, porque a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte. Eu merecia morrer. O que acontece agora com os meus pecados? Os meus pecados são transferidos para aquele que me perdoou, que é Jesus. Eu confessei o pecado para ele, o meu pecado é transferido para ele. E ele agora paga a minha conta, né, o meu débito. Então eu fico sem débito, os meus pecados passam para ele, eu fico sem pecados. Ele vai e morre no meu lugar. Foi isso que ele fez na cruz. Ele morreu por todos nós. A morte dele na cruz é garantia tanto para os que vieram antes dele, quanto para os que viriam depois dele, como nós. Então, ao aceitarmos Jesus e confessarmos nossos pecados já são pagos, já foram pagos lá na cruz. A morte de Cristo paga esse pecado. Agora, o sangue de Jesus é levado para dentro do santuário, e é isso que Hebreus vai comentar. Hebreus vai apresentar Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós no santuário, apresentando o seu sangue. Não sangue de animais, que não tem como remover pecados de verdade. Aqueles animais que eram mortos ali no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram apenas uma representação do trabalho que Jesus faria no futuro. O trabalho que Jesus está fazendo agora, hoje. Então Jesus ele está no santuário celestial intercedendo por nós. Quando ele aparece, quando eu peço perdão dos meus pecados aqui na terra, Jesus lá diante do Pai apresenta os sinais nas suas mãos, o seu sangue. Ele apresenta ali os sinais e fala: Pai, meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E aí eu sou perdoado. Nesse momento eu sou perdoado. Por causa do sacrifício de Cristo, eu recebo perdão. O inocente pagou a culpa pelo transgressor, que sou eu e você. Então, tanto eu quanto você temos condições de adentrar ao santuário celestial para conseguirmos o perdão dos nossos pecados por meio de Cristo. Cristo é quem garante. É por isso que em Hebreus é dito o seguinte: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Hebreus 8:1. Veja que o essencial do que estamos dizendo, ou seja, do que Paulo vem falando aqui no seu sermão, o essencial, ou seja, a suma de tudo, é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Então nós temos um sacerdote, mas aí, ao mesmo tempo, é uma coisa interessante, ele é um sacerdote e rei, porque ele se assenta no trono. E aí, muita gente pergunta, peraí, mas o sacerdócio, ele não podia, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Jesus, por exemplo, ele é da tribo de Davi e ele se torna realmente o rei. Ele se senta no trono como rei, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Mas e o sacerdócio? Porque ele não era levita, né? Alguém que não fosse da tribo de Levi e da família de Arão para o sacerdócio, não tinha como se assentar não tinha como se apresentar diante de Deus como mediador. Só que Jesus, a palavra de Deus, olha que interessante, Jesus ele é apresentado a palavra de Deus como um sacerdote segundo uma outra ordem. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, 4. Hebreus ele vai repetir essas mesmas palavras. Esse sacerdote prometido, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem levítica. Só que assim, não muda a questão, o ritual, né, o significado não muda, é a mesma coisa. Né? Tanto para o sacerdócio de Melquisedeque quanto o sacerdócio levítico, um animal era apresentado, os pecados eram confessados, eram transferidos para o animal era morto e o sacerdote apresentava, né, Melquisedeque apresentaria o sangue daquele animal diante do Senhor, né, para o Senhor. Né? O ritual era feito não era feito ainda com aquela tenda, a tenda suntuosa que foi criada no deserto e mais tarde pelo Templo de Salomão. Mas o ritual era o mesmo, o significado era o mesmo. Um animal inocente morre no lugar do pecador. Então, tanto o animal que morria
quanto o sacerdote que oficiava depois eram símbolos de Jesus. Então, o animal morto é o símbolo de Jesus que morre, que dá a vida pelo pecador, e o sacerdote é o Jesus ressurreto, porque ele morre, volta a viver e se torna, ele recebe o direito de se tornar sacerdote para interceder por mim e por você. Então, meu amigo e minha amiga, né, irmãos que assistem aqui o canal, entendam que nós temos no santuário celestial, um santuário real. Nós vamos ver isso em outras lições. Nós temos um santuário real, onde Jesus oficia como sumo sacerdote intercedendo por mim e por você. Ele é quem garante a nossa salvação. Ele quem pleiteia diante do Pai, quem apresenta o argumento irrefutável de que nós podemos ser novamente filhos de Deus e temos acesso ao Pai. Porque nós perdemos o acesso por conta do pecado. Mas Cristo, como mediador, torna possível de novo essa interação, esse relacionamento entre Deus e as suas criaturas. O plano de Deus, o plano da salvação, ele é maravilhoso, ele é profundo. A palavra de Deus fala que os anjos, eles intentam, eles procuram entender, né? É o prazer deles procurar entender esse plano, porque ele é tão profundo que até eles não têm uma compreensão completa do significado de como ele foi operado. Nós também não temos, mas nós sabemos, o básico nós sabemos que o básico é que para participar desse plano, para recebermos as bênçãos desse plano, basta apenas que aceitemos Jesus como nosso Salvador pessoal. E a partir do momento que eu aceito e confesso meus pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E a partir disso nós temos uma nova vida, não uma vida para pecar. Né? Muitos entendem errado essa parte aí. Eu fui salvo do pecado, posso fazer o que quiser. Não, você foi salvo do pecado para não pecar mais. Agora, ele como sumo sacerdote também, ele nos auxilia, nos instrui, porque o sacerdote não era apenas um mediador, ele era um instrutor também. Ele nos instrui para que nós possamos viver em novidade de vida. Ele nos concede poder, ele nos ajuda, nos auxilia. Que o Senhor Jesus Cristo trabalhe na sua vida e na minha. Que nós possamos seguir essa caminhada até que um dia cheguemos à Canaã celestial. Nós adentremos realmente no santuário do Senhor e onde poderemos viver para sempre ao lado de nosso Salvador. Que Deus abençoe você. Esse é meu desejo e oração. Até o próximo vídeo. Tchau.